Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. O assunto desse vídeo é mais uma vez Verratti, né? Soltei vídeos para trás dizendo que notícias davam no sentido de que o Verratti queria ganhar mais de 1 milhão e que o Pedrinho estava tentando negociar por 800 depois que saiu uma matéria do GE, né? Soltei um vídeo sobre isso, dei lá a minha opinião, que é desimportante agora. O foco é outro, né? E aí depois, comentários sobre os meus comentários, soltei um outro vídeo, também desimportante, né? Dei uma opinião, depois comentários, dei outra opinião mais abrangente, né? Em alguns pontos e mais minudente em outros. Desimportante. Mas nesse vídeo ou em outros eu sempre falei o seguinte: quem me acompanha, né? GE já errou demais e ainda tem credibilidade. Pasmem os senhores. Meu canal entrou o primeiro vídeo do meu canal foi no dia 1 de agosto de 2023. Até com vídeo, né? Batendo no atenção vascaínos e tal. Eu sempre tive lá atrás essa visão de afastar fake, né? Conteúdo enganoso e tal. Uns reclamam, né? Fala do Vasco, mas falar sobre isso é falar de Vasco. É afastar o conteúdo enganoso, fake, para o meu inscrito. Ou então para quem esteja aqui, para que tenha noção, né? Do que é Vasco, amor, torcedor, o que é gente que se locupleta do Vasco para ganhar like, monetização à torta e à direito, né, descabida, né? Hoje mesmo, né? Você vai ver no canal do Mário Coelho assim, pode comemorar, fechou agora, saiu agora, tá fechado, né? Você entra no vídeo, tem nada disso, né? Mas acho que um dia a internet vai cobrá-los disso, né? Voltando para cá, sobre o Verratti, sobre o foco do vídeo, né? Eu dizia sobre o GE de que ele errava demais, mas tinha credibilidade com muitas pessoas, né? Inclusive jornalistas, né? Eu lembro uma vez, logo no comecinho do meu vídeo, lá do meu canal, em outubro ainda, ou novembro de 2023, eu falava que eu fui ver o jogo do Vasco e no dia seguinte eu fui ao GE para ver o comentário lá dos caras. E o cara tinha dito, né, que não tinha gostado muito do Puma. Gostava do Puma, mas que não tinha gostado muito do Puma nesse jogo, né, que eu tinha visto. Fui lá ver o comentário do GE sobre isso. O Puma sequer tinha jogado aquele jogo. O cara não viu porcaria nenhuma, ou não viu porcaria alguma, né, para não ter duas negativas na mesma frase. Então você vê, eu já sabia disso e sempre falava. Eles erram demais, mas ainda tem alguma credibilidade aí para a mídia, para o mundo, né? E houve um erro grosseiro, crasso, que eu também coloquei em vídeo. O mesmo rapaz, Diogo Dantas, postou dois comentários diametralmente opostos sobre a 777. E eu coloco lá no meu vídeo, né? Explico. Eu digo, erros que o GE aponta sobre a 777 e tal, diametralmente oposto a uma outra matéria do GE também sobre isso. Então o próprio Diogo Dantas tinha colocado duas matérias diferentes, caminhos diferentes, né? Uma contrapondo a outra, se desdizendo. Não há credibilidade nesse tipo de jornal, né? Depois soltar essa matéria, e o foco é especificamente agora sobre isso, né? Verratti quer mais de 1 milhão, mais de 1 milhão. Essa matéria dizendo que o Pedrinho estava tentando argumentar, toma aqui 800 e tal, e eu fiz minhas ponderações. Verratti não vale 1 milhão, nem mais de 1 milhão, e o Pedrinho também não deveria chegar a 800 mil, porque eu acho que o Verratti tem a técnica de um jogador de 100 mil, mas entrega, faz gol, luta, vibra, né? É um tarado pelo Vasco, 500 mil. 500 mil já paga essa falta de técnica, essa falta de capacitação técnica dele. Tá ótimo isso.
Um jogador de 100 mil, né? Talvez não faça 25 embaixadinhas, mas esses 400 mil de diferença tá ótimo, pô. E respeito isso, 500 mil, né? Tem muitos jogadores jogando 500 mil que não entregam o que o Verratti entrega. Serginho Kosovo, Zé Gabriel, 500 mil tá ótimo pro Verratti. Pro Serginho Kosovo e pro Zé Gabriel, 55 mil para cada um, ponto, né? Fiz nos comentários. Aí muitas pessoas, né? Que tem gente que não tem força no argumento, né? Não, porra, o Verratti ganha 1.200.000, o Coutinho também e tal. Um erro não justifica o outro. Eu também não pagaria ao Payet jamais mais de 1 milhão, né? Inclusive teria tentado algum tipo de redução pelo que ele entrega. E o Coutinho, o Pedrinho trouxe, né? Assim que ele entrou no Vasco, para ficar bem com a torcida, blá blá blá. Isso é um outro ponto. Também não vale R$1 milhão hoje, não está entregando para isso, né? Mas o ponto do vídeo é especificamente o seguinte: o erro, né? A falta de qualidade técnica do GE, que vem há bastante tempo, né? Falando merda, se desdizendo e com comentários sempre negativos e pejorativos ao Vasco. Sempre, né? Quem é mais jovem talvez não tenha discernimento da maldade que a Globo sempre fez contra o Vasco, né? Por exemplo, contra o Vasco e contra os outros, né? Quando o Vasco ganhava do Flamengo, não era o Vasco ganhando do Flamengo, o Flamengo perde para o Vasco. E era assim com o Botafogo, era assim com o Fluminense, né? Sempre tinham que colocar na matéria o Flamengo como vítima caso de uma derrota, né? Ou então um herói caso de uma vitória, né? Por exemplo, jamais colocaram em 99, 2000 e 2001, quando o Vasco tinha um puta time, né? E foi trivice do Flamengo, 99, 2000 e 2001. Eu fui às 3 finais, né? Um timaço. Ninguém nunca disse, né? Nunca disse. Vasco perdeu para o Flamengo. Jamais. Era Flamengo ganhou do Vasco. Porque o Vasco perder para o Flamengo, com aquele timaço, seria um absurdo, né? Mas jamais. Quando o Flamengo ganha do Vasco, né? Jamais fala-se de Vasco. O Flamengo ganhou. Mas sem entrar muito nesses negócios, que essa picuinha só para alertar quem é mais jovem da maldade que o grupo Globo faz, né? Só para mostrar a vocês, né? Os erros desse cara aí, Diogo Dantas. Já soltei vídeo sobre ele, acho que mais de 10 sobre esse cara, né? Então, hoje, urgia que o Pedrinho viesse a público para explicar isso, para botar uma pau de cal, asseverando, robustecendo, corroborando o que o Verratti falou, né? Verratti falou: mentiram no meu salário, mentiram sobre isso, mentiram sobre aquilo. Pedrinho, solta uma nota aí, Pedrinho, sobre isso. Acaba de findar, né, com a credibilidade do GE com relação ao Vasco. Pelo menos com relação ao Vasco, deixa provado aí que o GE não tem credibilidade para o torcedor do Vasco. Bota aí, Pedrinho, uma nota, fala alguma coisa, porque o torcedor do Vasco pare de usar o GE como se fosse um negócio lindo, né? Inclusive, para quem vai lembrar aí, o próprio Wellington Campos, né, soltou há 3, 4 meses uma matéria, um tufão baseado em matéria do GE, e depois isso não aconteceu, né? E o cara, ele, Fábio Azevedo, Flávio Dias, os caras não se desdizem, né? Não se desdizem. Eles passam por cima do erro e tchau. Inclusive, Fábio Azevedo, quando ele erra, ele fala: não fui eu que errei não, pô, foi a minha fonte, quando ele colocou o fundo árabe no Vasco, né? Então, esse vídeo aqui tem o foco da questão do Verratti, com relação a ele estar dizendo que a Globo está mentindo. Pedrinho, traz a sua opinião para o vascaíno, solta uma nota, né? Inclusive, tinha que soltar nota também para dizer quem fez aquela nota ridícula contra o Madureira. Tive aqui inscrito meu, dizendo que isso era um mimimi e tal. Respeito a opinião. Acho que era até uma moça
dizendo que era mimimi, querer saber de quem era a opinião de quem tinha feito aquela nota do Vasco. É importante. O Vasco tem uma história, né? E não pode soltar notas, né, sem ser austera, tripudiando de Madureira, tripudiando de escola de samba, fazendo metáforas com fantasia, né, alegações fantasiosas do Madureira, mesmo Madureira estando nesse particular errado, né? Soltei vídeo sobre isso. Madureira não podia exigir uma coisa e estava exigindo, só que o Vasco, a forma como o Vasco disse não, foi deselegante, né? Já falei sobre isso e o tema não é esse. Volto para o tema para nunca perder o foco e cometer uma figura de linguagem chamada anacoluto, né? Que é a quebra da construção frasal. Vamos lá, vamos voltar para cá. Solta uma nota, Pedrinho, vem ao ar, fala aí com a gente, né? Sepulta definitivamente, para o vascaíno pelo menos, o GE, né? Vamos tirar a audiência do GE vascaíno, que eles não merecem o Vasco, nunca mereceram o Vasco. Se gostou do comentário, se inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.